Eu sou a pastora Ruth, estou em Zurique. Sejam todos bem-vindos no meu canal. O título do meu vídeo de hoje é Tio é Sobrinha. Mardoqueu devia ter sido um tio muito dedicado a ela, a sobrinha, né? Dedicado ao seu rei, dedicado ao seu povo judeu, povo de Deus, né? Rimou. Faltou o S. Ele criou a Hadassah, depois chamada Esther, como sua filha, pois ela não tinha nem mãe nem pai. Isso está escrito no livro, na Bíblia, no livro de Esther 2:7. Vamos ler? Bíblia, de novo. 2:7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Seus avós, seus antepassados, né? Esses aí. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este, Mardoqueu, né, criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha nem pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Até aqui, até o 7. Não, 7. Ele salvou a vida do rei quando dois da guarda o queria lançar a mão, ou seja, lançar a mão do rei, né? Ele descobre uma conspiração contra seu povo judeu também, e daí rasgou suas roupas, suas vestes, e vestiu-se de saco. E corrigindo aqui. E de cinza, e no meio da cidade clamou com grande e amargo clamor a notícia dessa conspiração, que era que queriam matar todos os judeus da redondeza do reino do rei Assuero, porque serviam ao Deus, porque o povo judeu, né, o povo de Deus, servia ao Deus verdadeiro e não se inclinava a outros deuses, nem a humanos. Seu povo judeu, ao ouvirem o clamor de Mardoqueu, dele, né, em praça pública, houve grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos deles deitaram também em saco de cinza na praça. Ele, Mardoqueu, falou, sabe, gente, eu leio, você só até pergunta essa mulher lê. Sabe por que eu leio? Porque eu estou há muito tempo aqui na Suíça, então, eu estou há muito tempo aqui na Suíça, estou há décadas aqui, sabe? Então, eu vim mocinha aqui, sabe? Então, a minha língua materna se tornou o alemão, né? Então, eu estou falando com vocês em português, e se eu vou falar português, assim, de mim, então eu esqueço palavras, às vezes, e escrevendo, então, dá para eu ir pensando e tal, o ouvido não fica tão comprido, sabe? Né? Se eu vou ler o que eu escrevi, tá bom? Então, eles deitaram, os judeus, né? Deitaram na praça e se vestiram também de saco e cinza. Cinza deve ser zero fogueira, e a cinza que ia sobrando, né? Das lenhas, né? Queimadas, eles jogavam nas roupas deles, neles. É um jeito deles jejuarem, deles clamarem a Deus. Deus fazem, né? Até hoje isso. Ele, Mardoqueu, falou com Esther, que agora era já rainha, depois da rainha Vasti ter desobedecido às ordens do marido, o próprio rei Assuero, o rei Assuero a deixou a rainha
Vasti, porque ela desobedeceu a ele, né? Ordens dele. E tomou então a sobrinha, filha de Mardoqueu, Esther, antes Hadassah, como esposa. Ele a pediu que fosse, Mardoqueu, lhe pediu que fosse falar com o rei. De que adiantaria só isso? Mas vejam só. Mas Deus tirou o sono do rei naquela noite, antes de Esther se achegar no seu trono para falar com ele, com o rei. E ao ficar sem dormir, acordado, o rei Assuero lembrou do que Mardoqueu fez quando ele soube que queria matar o rei. Que queriam matar o rei. Né? Vamos ler? Está no livro de Esther, capítulo 2, os versos 21 a 23. 21 a 23. Vou lá dedicar. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, né? Disse isso ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Ambos é aqueles que queriam se levantar contra o rei, contra a vida do rei, né? Vamos ler também Esther 6, do 1 ao 3. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro, ele mandou, né, trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Crônicas é tudo que acontecia, né, de importante, de interessante, era marcado num livro. Hoje na igreja chama-se, não sei, de contabilidade, mas chama-se ata, né? E aqui chama crônica, né, a Bíblia, o nome antigo. As quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção cedeu, por isso, a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma ainda se fez para ele, né, presente e assim. Bom, pois então, diante disso, ao entrar Esther à sala do trono do rei para falar com o rei e contar o que se estava a acontecer, a morte de todos os judeus, não sabia o rei que Mardoqueu era judeu? Fica a pergunta, né? E que Esther também era judia? Veja o que faz às vezes um conselheiro. Eles aconselham tanto que, ao ser aconselhado, nem se lembra de tudo. Né? Pessoa que tem conselheiro. Então tem que tomar cuidado. Esses que vão aí no coach, esses que vão aí no... Tem escritório de aconselhamento, né? Tem outros nomes em inglês, mas em português seria aconselhamento. Por isso, não vamos seguindo a qualquer conselheiro, a qualquer conselho. Apesar de a Bíblia dizer na multidão de conselhos, se tira a sabedoria. Há que haver esse conselheiro, tem que ter temor de Deus, sabedoria, buscar a sabedoria do alto. Mas Ramã, ele estava mesmo queria se vingar mesmo de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante de deuses estranhos, deuses com D menor, né? E nem se curvava a humanos. Então, Ramã queria mesmo matar todos os judeus, além de Mardoqueu e Esther. E a Esther era já a rainha. E o rei talvez não sabia que ela era judeu. Porque o rei, ele tinha dado o anel a Ramã,
Está escrito tudo aí na Bíblia. Tudo aí é aqui. Tá? Na Bíblia. Então fica a pergunta. Sabia o rei Assuero que Mardoqueu e a rainha Esther eram judias? E Esther usou de sabedoria, dando continuação, né? Esther usou de sabedoria e deu 2 comidas. Ganhou o rei pelo estômago. Ha, ha, ha. Ali no segundo almoço, ela falou com ele, com o rei, né? O que Ramã, o mau conselheiro do rei, estava intentando fazer com Mardoqueu e seu povo, com o povo dela, né? Ou seja, com o povo dele e com o povo dela. Com o povo de Mardoqueu e com o povo de Esther. Vamos ler? O livro de Esther, de novo, é o mesmo livro, né? Capítulo 5, verso 12. Disse mais Ramã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, Ramã falou, né? Contando para os amigos e para a esposa. Contando isso. E também para amanhã, o segundo almoço, né? E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Do risada não. Você é sério. E Esther 7, de 1 ao 6. Vindo, pois, o rei para beber com a Esther, né? Era o começo do banquete, né? Disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho. Chamava assim, né? O banquete, mas ia ter comida também. Qual é a sua petição, rainha Esther? Você te dará. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino você te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse na cara de Ramã. Ramã estava lá todo feliz, olha o que aconteceu com ele. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. A vida do povo dela, né, que eram os judeus. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servo ou por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Agora o 6, né? Verso 6, isso, 7 de 1 ao 6. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Apontou ele na frente do Ramã, estava lá na comida, né? No jantar que ela estava dando, na ceia. É este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Quem é que não ia se perturbar, né? No medo agora. Aí está, Deus é fiel. Perturbou o sono do rei, primeiro, né? Tudo, antes da rainha chegar para falar com ele. Deu sabedoria a Esther e usou Mardoqueu para salvar a vida do rei, para salvar depois de tudo isso o povo de Deus. Olha que o Deus precisa de tempo. Por isso, continuamos orando e esperando a bênção. Porque, olha, para salvar depois o povo de Deus, os judeus. Amém? Espero que vocês gostaram. Eu gostei. Toda a historinha da Bíblia aumenta a nossa fé, edifica a nossa fé, tá bom? Deixe seus likes, por favor, se inscrevam. Comentem, eu tô com um anel grosso hoje. Eu tava até falando, né, cada joia. Não precisa, né, disso. A gente põe por causa de cor, né? Ficar colorido. No vídeo e para ir pelas ruas. A gente vai sair, eu vou sair depois. Deixe seus likes, se inscrevam, por favor, repetindo. Comentem do meu vídeo, porque comentar do meu vídeo é pregar de Deus e da Boa Nova.
Comentem, ativem comentem não, compartilhem, né, do meu vídeo, porque é pregar. Eu escrevi errado aqui. Compartilhem. Comentem, ativem o sininho das notificações para receberem todos os meus vídeos. E eu abençoo vocês de novo com toda sorte de bênção. Que vocês estão cheios de bênção do alto. Tá bom? Amém. Eu também. Cheio de bênção do alto. Quem abençoa é abençoado. E